Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Estamos aqui no episódio 2, como prometido semana passada, com a professora, a doutora Flávia Silva Reis. Vou ler de novo a apresentação para quem não assistiu o episódio 1, vai lá e assiste. Tá no Flemingcast no YouTube ou no próprio canal do YouTube, tá bom? Só procurar nas redes sociais aqui do canal 25. Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Possui residência médica na área de Clínica Médica e de Nefrologia, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia desde 2003. Possui doutorado em Ciências na área de Nefrologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Após a aprovação no concurso público em 2008, ingressou-se na Faculdade de Medicina aqui de Jundiaí, assumindo o cargo de professora adjunta do Departamento de Clínica Médica, inicialmente a disciplina de propedêutica e atualmente na disciplina de Nefrologia. Autora de vários capítulos de livro. E é professora associada da ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, Medicina associada à Sociedade Brasileira de Nefrologia, membro da International Society of Nephrology. Seja muito bem-vinda, Flávia Silva Reis, pela segunda vez. Muito obrigada. Sempre um prazer poder falar da nefrologia. Não, eu estou empolgado aqui, porque o episódio 1 foi um sucesso. Eu mesmo fiquei com dúvidas e nós não falamos sobre a questão avançada. Então, o episódio hoje vai ser o seguinte. Nefrologia, professora e doutora responde, tá? Perguntas e respostas. Tá bom. Primeiro nós vamos falar sobre o cenário atual de doenças renais no Brasil e no mundo. Como que nós estamos? A doença renal crônica é uma doença altamente prevalente e cada vez se tem mais pessoas sendo acometidas com essa doença, porque cada vez mais temos pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade. Então, são os 3 fatores de risco, vamos dizer assim, maiores para o desenvolvimento da doença renal crônica. No Brasil e no mundo, a primeira causa de doença renal crônica é a hipertensão arterial sistêmica. Então, pessoas que têm esse diagnóstico e que não conseguiram um controle adequado por uma série de razões da sua pressão arterial, acabaram evoluindo para esse diagnóstico de doença renal crônica e progressão. Aqui no Brasil, levemente a hipertensão é a primeira causa. Causa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira causa é diabetes. Mas aqui está quase o mesmo percentual de ingresso em diálise, diabetes e hipertensão. Mas para você ter uma ideia, para quem nos assiste, em torno aí de 32%, 33% das pessoas que ingressam em diálise hoje no Brasil ingressam porque não conseguiram esse controle adequado de sua pressão arterial e evoluíram com falência renal. Me desculpe interromper, então, quer dizer que isso poderia ser prevenido? Sim. Se a pessoa tivesse cuidado da pressão, isso daí, ela não estaria com uma doença renal crônica? Não estaria. Pessoal, você está com diabetes, está com pressão alta, meu amigo, vai dar problema lá no rim. 33% dos pacientes que ingressam no problema, doença renal crônica, é porque não cuidou da pressão. Cuida da pressão. Sim. O que mais? Para diabetes também, em torno de 32%. Então, no Brasil é ligeiramente maior a hipertensão, mas no mundo, de um modo geral, é a diabetes. Até pela elevada prevalência da doença, Para com esse pensamento, quem procura acha, quem procura acha, meu amigo, cuida da pressão, cuida do diabetes, você não tem outro problema. Sim. Tá bom? Não é quem procura acha, quem procura previne. Quem procura previne. Quem procura previne, tá bom? Até porque hoje nós temos um arsenal terapêutico aí, de medicamentos para tratar diabetes e com um potencial aí de bloquear a progressão de doença renal crônica por diabetes. Sim. Então é muito importante que esse paciente tenha acesso primeiro a um diagnóstico. Eu faço questão, eu vou pegar aqui, tá escondidinho o meu celular, vocês me desculpem. Mas isso aqui é um paciente que não cuidou do diabetes. Pode dar um close aqui, por favor? Aqui, tá na capa do meu celular, aqui, Paciente que não cuida de diabetes, é esse aqui, o que aconteceu comigo no passado. Era eu, diabético. Olha ali, como é que eu vou emagrecer, como é que eu vou ter qualidade de vida se eu não cuido? A minha pressão era 14/10 também, pressão alta, porque eu tinha uma apneia. Meu amigo, quem procura acha, eu devia ter procurado mais cedo. Qualidade de vida que eu tenho hoje eu consigo ter um programa de TV, consigo ter uma família, eu subir uma escada e não ficar ofegante. Eu subia a escada, ficava ofegante, parecia que
Gente, não tem qualidade de vida, vamos procurar qualidade de vida, né? Então... Você conseguiu superar isso, né? E não dar o precisa- passo seguinte, né? mas- Às vezes é o que eu falo para o paciente. Por vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? E a gente precisa da ajuda de profissionais, né? Isso. Não só o médico, né? Por vezes eu já encaminho para nutricionista, alguns pacientes precisam também, né, de uma avaliação psicológica, às vezes até segmento, né? Então tem que ter uma abordagem multidisciplinar e não fica nesse julgamento de que eu sempre fiz e não deu certo, né? Ou eu não consigo mudar, né? Não desistir de você. Exatamente. Teve um momento que eu desisti de mim e, na realidade, assim, eu precisava estar com as pessoas certas. 3 pessoas muito importantes, a minha esposa, o outro foi um conselheiro da empresa que me ajudou muito a entender perfis emocionais e outro um neurocientista, neuropsiquiatra, que me ajudou a mudar o mindset e ressignificar traumas. Sim. Eu entendi que aquilo me preparou para algo maior, entendeu? Então, realmente é isso. Bom, então já vimos que a incidência é grande no Brasil. E no mundo também? No mundo também é essa situação? No mundo também é essa situação. Tá. Né? Quais são os sinais que meu corpo manifesta quando os rins começam a não estar bem ou dar sinal que ele vai dar problema? A doença renal crônica, ela tem uma característica de ser assintomática até estágios, né, bem tardios da doença. Né? Então, eu até brinco assim com a cardiologia, né? Porque o cardiologista ele vai lá, põe o esteto no coração e no peito e ele já consegue identificar muita coisa. O rim não é tão acessível assim ao exame clínico. Um dos sintomas mais precoces é quando o rim perde a capacidade de concentrar a urina. Então eu vou acordar mais vezes à noite para fazer xixi. Claro que isso tem uma série de fatores aí que pode determinar a pessoa acordar à noite. Tem gente que prefere beber água quando chega do trabalho, ele bebe um monte de água à noite. Aí acorda mesmo. Usa diurético, às vezes usa também diurético mais à tarde, à noite. Então tem vários aspectos aí clínicos que precisam ser identificados. Mas se a pessoa acorda à noite, muitas vezes, né, que a gente chama isso de noctúria, é preciso ter atenção, já é um alerta. Tá, Vamos dizer assim, vamos consultar meu médico para eu ver se isso de fato, né, é só por uma questão do hábito, que eu bebo água, ou, enfim, tem que investigar. Tá. O segundo é hipertensão, né? O surgimento de hipertensão arterial, embora a hipertensão arterial sistêmica seja uma doença, né, extremamente prevalente, cerca de 30% da população, né, geral de pessoas adultas, né, vão ser hipertensas, então é uma doença muito prevalente. Tá. E para a maioria dessas pessoas, né, cerca aí de 90%, 95% dos hipertensos, eu não encontro uma causa para essa hipertensão. Tá? Mas, para um percentual em torno de 5 a 10, eu vou ter uma causa para essa hipertensão. Né? E das causas de hipertensão, né, as mais prevalentes aí vão ser 3. A doença renal crônica, então a doença renal pode estar se manifestando por hipertensão. A doença da artéria renal, né? E um outro é um quadro endócrino de hiperaldosteronismo, produção de aldosterona aumentada. Tá. Então, sempre que eu tenho hipertensão, especialmente se eu não estou no contexto aí de história familiar, de hipertensão, então, ninguém hipertenso na família, eu estou hipertenso. Né? Eu estou hipertenso e não sou obeso, né? Não tenho obesidade, não estou no contexto de sobrepeso, então, um indivíduo magro que se torna hipertenso, né, já também, vamos dizer assim, já acende a luz amarela, de alerta. Tá? Outro aspecto, desenvolvimento de anemia. Né? Como eu falei lá no primeiro episódio, de eritropoetina. Né? A produção de eritropoetina. Então, lembrei. A anemia, né, também, né, lá no diagnóstico diferencial, a anemia, eu até falo isso para os alunos, a anemia é um problema, não é um diagnóstico. Então, eu preciso identificar o que está por trás da anemia, né? Olhar adiante. Tá? Então, nesse diagnóstico diferencial, a doença renal crônica também deve ser investigada. Pessoal, nós vamos para um leve break e já voltamos para falar sobre diálise peritoneal e hemodiálise. Já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, continuando nosso papo gostoso com a professora, a doutora Flávia Silvia Reis. Vamos falar sobre os néfrons, o cuidado com o rim. E nós estamos agora na parte avançada, perguntas e respostas, nefrologista responde. Nós queremos saber agora a diferença de diálise peritoneal e já vamos emendar hemodiálise. Tá? Me fala um pouquinho disso, porque aí são casos mais avançados
E aí, quando se tem essa indicação, por que isso acontece e quais são as diferenças? Bem, a hemodiálise, né, é uma maneira que o nefrologista encontrou, né, e que criou, né, de simular o que o néfron faz, né? Então, lá no nosso rim inativo, eu tenho uma membrana de filtração, que eu falei, né, um processo altamente seletivo, de células altamente especializadas. E aí, o que o nefrologista fez? Ele inventou um filtro, né, que vai simular essa membrana de filtração do rim inativo. Então, por um processo aí de difusão, né? Então, eu vou ter ali o capilar de diálise, né, ele tem inúmeros capilarezinhos, como se fossem vasos sanguíneos, porque essa área do rim nativo, onde o sangue é filtrado, nada mais é do que, né, um tufo de capilares, de vasos sanguíneos, né, muito pequenos, microvasos. Tá. Então, o capilar, né, o filtro de diálise, ele vai simular esse glomérulo, né, esse néfron. Então, ali eu vou ter vários filtrozinhos, como se fosse ali microcanudinhos, né, onde o sangue vai passar por dentro e por fora desses capilares, né, vai ter lá a solução de diálise. Então, o sangue do paciente, por exemplo, vai estar com uma ureia super alta, né, numa doença renal crônica já em diálise. Ele vai ter aí uma ureia de 150, 200. E o normal é até? E o normal é até 40. Isso. 40, 45. Então, veja, está muito elevado. Então, no sangue dele vai estar essa ureia muito alta, mas na solução de diálise vai estar 0. Né? Então, é por esse processo que eu vou filtrando, né, e vou tirando as substâncias que são ruins. Entendi. Né, e devolvendo para aquele sangue as substâncias que eu preciso, como, por exemplo, o bicarbonato. Tá. Então, esse é o processo. Ele vai simular, né, o processo do rim nativo. Claro que a diálise ela não consegue substituir todas as funções do rim, né? Porque, como eu falei, tem uma série, não é só simplesmente o filtro, né? Apesar de ser altamente seletivo, mas tem o processo da produção dos hormônios, né? Sim. Tem o processo de formação de urina que vai estabilizar e conferir o equilíbrio ácido básico, o equilíbrio eletrolítico do nosso corpo, né? Então, é todo um transporte aí com um ajuste fino do pH sanguíneo. Nosso pH tem que ficar entre 7,35 e 7,45. Então, esse ajuste fino, quem vai fazer é o rim. Então, tem uma série de funções que a diálise não consegue substituir, né? Tá. Mas a diálise, quer dizer, esse processo, né, de difusão de substâncias, sim, ela pode ser na hemodiálise, como o exemplo que eu dei, né, do filtro com microcapilares. Tá. Pode ser a diálise peritoneal, que aí essa membrana de filtração vai ser os nossos próprios vasinhos ali do abdômen. Né? Então eu coloco dentro do abdômen, né, um líquido de diálise, né? E aí esse líquido, mais uma vez, não tem ureia, né, mas no capilarzinho que está aqui, né, no peritônio tem muita ureia. Então é um processo ao longo, é mais demorado do que a diálise, né? Então sim, o paciente, por exemplo, que faz diálise peritoneal, ele faz em casa. Existe um processo manual, onde ele mesmo, né, com todas as condições ideais ali, ele mesmo vai infundir o líquido, fica um tempo com aquele líquido para poder esse processo de difusão aconteça. Também tem a diálise peritoneal com máquina, que é um método automatizado, que é feito em casa. Normalmente o paciente faz esse método à noite. Enquanto ele dorme, ele faz a diálise peritoneal. Né? Na própria hemodiálise também já existe a modalidade noturna. Alguns hospitais, algumas clínicas já têm esse tipo de terapia. Impressionante essa evolução, né? Sim. Agora e também trazendo qualidade de vida, sim, né? Sim, qualidade de vida. A diálise realmente, assim, nas últimas décadas mudou muito e a gente tem que entender que diálise não é um fim, diálise é o meio. É o meio de manter o indivíduo vivo, é o meio, né, de manter até qualidade de vida, né? Tem sim, várias pessoas que conseguem se manter ativos trabalhando, sim, né, em terapia dialítica. Tá. Seja a hemodiálise, seja a peritoneal. Né? Tá. Nós temos hospitais em São Paulo, por exemplo, que tem programas de diálise noturna, hemodiálise. Né? Então, a pessoa vai lá tantas vezes por semana, né? Dorme, é como um leito um quarto de hotel ou algo semelhante, né? Mas com toda a estrutura para fazer hemodiálise.
Que e coisa. depois ela vai para casa ou vai para o seu trabalho. E vai... Né? Nós temos Sim. muitos, principalmente profissionais autônomos, né, que Sim. conseguem se manter ativos na terapia dialítica. Né? Nós temos a hemodiálise diária, que também já é uma realidade aqui no Brasil. Por que esse aspecto é importante da Isso. qualidade de vida? Né? Porque a diálise, aqui no Brasil, por exemplo, né, cerca de 60% das pessoas que ingressam em diálise, elas estão na faixa etária de 20 aos 60. Ou seja, é a faixa etária produtiva do indivíduo. Né? E, por vezes, aquele indivíduo que está ali fazendo diálise é o provedor da família. Isso. Então, a doença renal crônica ela tem um impacto muito grande, tanto para o indivíduo, como né, para a social, família. eu falo, tanto para o indivíduo, quanto, né, para a família e para a sociedade como um todo. Né? Porque hoje, a maior fonte pagadora de diálise no Brasil é o Sistema Único de Saúde. Né? Então, é um custo, é um problema de saúde pública hoje. Né? Sim. É um custo muito alto fazer diálise. Muitos países nossos aqui vizinhos não têm essa terapia. Não, o SUS, né? A gente tem que agradecer sim, sim. todos os dias. Então, por mais Essa das dificuldades que se enfrenta aí para dar assistência a todos, SUS, mas né, o a todos, SUS, mas... Olha, me responde uma coisa agora nessa curiosidade. Tem a diálise peritoneal, muito bem explicado, e tem a hemodiálise. E quando que a gente vai olhar para o paciente e fazer o transplante de rim? O transplante também ele é definido como uma terapia de substituição renal. Tá. Né? Então, na terapia de substituição renal eu tenho as duas modalidades de diálise, que é a hemodiálise, né? A diálise peritoneal e o transplante renal. Né? Na hemodiálise existem vários outros, vamos dizer assim, segmentos aí da diálise, tipos de hemodiálise, né? Mas de um modo geral são esses três, tá? Quando que o indivíduo vai requerer transplante, né? Ou hemodiálise ou diálise peritoneal, né? No contexto da doença renal crônica, né, vai ser quando a capacidade de filtrar o sangue estiver abaixo de 10 ml. Né? Só para entender o que é o normal do indivíduo adulto. Isso. Né? O normal é ele filtrar em torno de 90 a 120 ml de sangue. Então, o indivíduo aí nos seus 30 anos de idade, a taxa de filtração glomerular, a função renal, né, essa estimativa que a gente faz a partir daquela dosagem de creatinina no sangue, eu faço esse cálculo e chego em ml por minuto. 90 a 120. De 90 a 120. ml de sangue por minuto. Por minuto. Por minuto. Então, por minuto, por 120 ml. 90? Sim, sim, é muito mesmo. Veja o trabalho que o rim tem, né? É bastante por minuto? Sim. 90 a 120 ml por minuto é bastante? Por minuto. Então, só que a gente não consegue manter isso a vida inteira. Vai perdendo, você falou até vai com o envelhecimento, né? Então, mesmo indivíduos que não têm doença, aquele envelhecimento, né, tá ali no estado de envelhecimento saudável, sim, né? Sim. A partir dos 40 anos, alguns estudos até mostram menos, né? O rim começa a envelhecer. Então, a partir dos 40 anos, nós perdemos cerca de 0,8 a 1 ml por ano dessa capacidade de filtrar o sangue. Tá. Por isso que é muito importante esse controle dos fatores de risco. O problema não é ter hipertensão, o problema é ter hipertensão e não cuidar da hipertensão. Sim. O problema não é ter diabetes. É isso, né? É não cuidar. É não cuidar da diabetes. Não cuidar. Né? Então, a partir dos 40 anos, a gente precisa ter esse olhar, né, do envelhecimento saudável, o olhar para controlar esses fatores de risco, para não se expor a medicamentos, por exemplo, que são tóxicos para os rins, né? Então, essa abordagem é importante na preservação da função renal. Tá bom. Né? Porque, naturalmente, ela vai se perdendo à medida que envelhecemos. Né? E quando a gente acopla aí outros fatores de risco, essa progressão, essa perda é muito mais acentuada. Tá. E, com certeza, a alimentação do renal crônico deve ser algo a muito ser cuidado. Sim. Né? Então, se falam que o renal crônico não pode nem chegar perto de carambola. Isso é verdade, é mentira? E quais os cuidados da alimentação que o renal crônico precisa ter? É verdade, assim. De um modo geral, falando da alimentação, né, o ponto mais importante, né, em termos gerais, é você restringir sal. Né? Restringir sal, pouco sal. Quando a gente fala pouco sal, né, não é o sal somente que a gente adiciona ali no alimento. Né? É o sal que, por vezes, já vem contido no alimento. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, é alimentação natural.
né, evitando aí, limitando o uso de industrializados, porque naturalmente ele já vem com uma carga alta de sódio. Entendi. Então esse é o primeiro ponto. Em relação à carambola, né, um dado curioso, porque a carambola é uma fruta linda, inclusive, né? Já tomei caipirinha de carambola, uma Sim, delícia. mas a carambola ela tem uma substância que chama caramboxina. Caramboxina. A caramboxina, ela tem uma propriedade neurotóxica. Então, na pessoa com insuficiência renal, especialmente em diálise, né? Tá. Não é somente ter doença renal crônica, né? Às vezes a pessoa tem doença renal crônica, inclusive tem filtração anormal ainda, né? Mas tem lá a proteinúria, albuminúria alta. Né? Tá. Então, mas se sua filtração é abaixo de 30, né? Eu já evito a carambola. Né? Então, ela vai lá, ela gruda no receptor do neurônio e que tem uma propriedade excitatória e o indivíduo pode convulsionar, pode entrar em coma. Então, em pessoas que estão sob terapia renal de substituição, em hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante com função reduzida, a gente não recomenda. Não recomenda. O consumo de carambola. Isso não é mito, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Toda clínica de diálise tem placas, proibido carambola, não consuma carambola. Tá. Né, porque isso é real. Né? A carambola pode levar, inclusive, a desfechos muito graves, como a morte do indivíduo. Legal. Agora, em relação à carambola ainda, né, mesmo pessoas com função renal normal, elas precisam consumir carambola com moderação. Tá? Porque carambola ela é riquíssima em oxalato. Então, se você consome, por exemplo, suco de carambola, não é recomendado. Né? Carambola é uma fruta para estar ali. Oxalato é um sal, né? Que vai cristalizar no rim, né? Ele gruda no cálcio, forma oxalato de cálcio, que é extremamente estável, né? E cada vez mais vai agregando e obstrui os túbulos renais. Tá bom. Então, evitar também o exagero, o suco de carambola não passar perto. Não, é um pouquinho da carambola. Tá bom. Gente, acabou. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Foi um prazer, doutora Flávia, professora doutora. Eu aprendi muito sobre a nefrologia. Eu tenho certeza que você aí de casa também aprendeu. Obrigado por ter vindo. Obrigado por esses 2 episódios riquíssimos. Tenho certeza que abriu muito a gente para essa especialidade e também para a importância da gente cuidar dos nossos rins. Obrigado pela presença, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem-vinda. Venha sempre que quiser. Obrigado por tudo. Você de casa, um beijo no coração de vocês e até a próxima. E aqui encerra Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.